Rádio PCdoB 65. A sua rádio. Bom, amigos da Rádio e Portal PCdoB e do Portal Brasil Cultura, eu tenho um prazer muito grande, muito grande mesmo, de conversar com esse cidadão que eu conheço há mais de, os 50 anos, pelo menos 40 anos com certeza. Éramos jovens e já na luta aí pela redemocratização. Eu tenho um carinho muito grande por ele, não só a admiração do ser político, do ser revolucionário, mas fundamentalmente do intelectual Luiz Manfredini, escritor, romancista, jornalista, colega jornalista, conversando conosco, e vamos conversar sobre, na verdade, sobre um evento que ele fará amanhã, de uma live, né, a respeito das comunidades socialistas do século XIX, que é o caso da Colônia Teresa, que aconteceu aqui no Paraná. O tema da reunião dele amanhã é as rebeliões populares e outras mobilizações nas terras das Araucárias. Mas antes de entrarmos exatamente nisso, o Manfra, se me permite chamá-lo de Manfra, Manfredini. Manfredini, para quem não sabe, é parente do Renato Russo, que o sobrenome era Manfredini. Eu conheci o Renato e conheci uma outra parente, ou contraparente do Luiz Manfredini, que era a falecida poetisa Noeli Manfredini, compositora e tudo mais. Aliás, então é uma família de veia artística, né, Manfred? Como é que começou isso na tua infância? Você já gostava de escrever, de contar causos? Pelo menos, de início, eu só quero saudar os amigos aí, ouvintes e espectadores, isso tem imagem também, né? E dizer que a admiração é recíproca. O Cláudio, que efetivamente já nos vimos em palanques. Esses tempos ele mostrou uma fotografia de nós, jovens e magrinhos. É verdade. No palanque, no começo da praça, na praça Rui Barbosa. Eu acho que isso era o começo dos anos 80, né? Isso. E sempre estivemos aí com essa, né? Com essa admiração recíproca, né? Eu agradeço muito por esse espaço de diálogo, de conversa aí que o Cláudio tem feito nesse programa. Eu tenho também um parente que eu acho importante, que é meu avô, Júlio Manfredini. Sim. Que foi um destacado membro do Partido Comunista. Verdade. Em algum momento dos anos 40 ou 50, até ser o dirigente principal, muito mais velhos que os outros, porque, contrariando a tendência de adesão ao partido por parte de jovens, ele entrou no partido já com 53 anos, naquele processo de 35, né? E aí ficou muito velhinho, tá? Acaba se afastando do dia a dia, né? É muito interessante. E essa questão, eu escrevi um artigo, não estou muito lembrado agora, mas chamado A Veia Musical dos Manfredini, e que reporta aos compositores do século XIX, e um deles, inclusive, que executava na corte da Catarina, primeira ou segunda, não sei, aquela imperatriz lá da Rússia, né? Então, aí
tinha o irmão do meu avô, que, Ernesto Manfredini, cujos filhos criaram uma orquestrazinha. Então tem um pouco essa... O meu tio Jurandir Manfredini, o irmão mais velho do meu pai, ele liderou a Semana de Arte Moderna aqui nos anos 20, que obviamente não foi em 22, ela chegou... Curitiba. Não foi, não chegou em 22, porque as coisas não eram difundidas tão instantaneamente como hoje, né? Mas chegou 3, 4 anos depois, né? E fizeram um grupo aí, inclusive com um manifesto. Olha só. Uma sessão solene lá um teatro que era a atual Biblioteca Pública do Paraná. Parece que o manifesto chamava-se Manifesto da ANTA, alguma coisa assim. Então, sempre se lidou com isso, né? Eu acho que... como é que nasceu, né? Como é que você começou a compor? Como é que você começou a gostar de música? Essas coisas, às vezes, são muito difusas na vida. Você não sabe. Eu sei que eu, quando guri, né? Já com o Wilson Bueno... Meu amigo, saudoso Wilson. Pois é. Nós, com 8, 9 anos, já trocávamos livros, trocávamos escritos, entendeu? Fizemos, inclusive, um jornalzinho, O Rui Barbosa, a Biblioteca Pública do Paraná imprimiu em mimeógrafo, papel jornal, né? Ficou um número só, porque nessa época, né, Cláudio, a gente está tão cheio de planos que não se detém numa coisa só. Experimenta uma coisa aqui, outra ali, pá, aquela... Né? Eu fundei o Centro Juvenil de Letras do Paraná em 63, o Wilson participava da diretoria, aí começamos a nos relacionar com o Jamil Snege, aí com isso, com o grupo dele, né? Quando eles lançaram em 64 Contos de Repente, né? E aí falávamos estudar o televisão, a gente era metido. Então, essa lida literária sempre existiu. Eu mesmo, na clandestinidade política, vivia fazendo poesias, essa coisa toda. Mas quando eu comecei no jornalismo, em 1971, eu me absorvi, me encantei tanto com o jornalismo, que a literatura ficou restrita às leituras. Né? Eu, uma boa parte da vida, então, me dediquei ao jornalismo. E depois aí retomei, já 30 anos atrás, a literatura. Então foi mais ou menos esse percurso, né? Sempre ligado à arte. A música não tem nada a ver com música, mas na literatura, na escrita, na cultura. Meu avô era essas coisas que aconteciam no século XX. Né? Era um marceneiro, porra. Era um marceneiro mas que ele estudava e lia, e entrou no Partido Comunista, e aí aprendeu francês, era um homem de cultura. Então eu nasci, né, entre livros. Inclusive estou nessa aqui nesse momento, uma escrivaninha que tem uns 80 anos, que era dele, onde ele me ensinou a desenhar as primeiras letras, essa coisa toda. Então é isso, cara. Aí deu o que deu. Né? Estamos aí no centro. Exatamente. Você falou de duas personagens aí fantásticas, o Jamil Sneg e o Wilson. O Wilson nós trabalhamos em 2 momentos diferentes juntos. Eu tinha problema, acho que você também, de tirar a folha corrida. Claro. E aí eu era subcontratado pelo Aramis Milars, meu querido Aramis Milars, para fazer alguns textos, entrevistas, alguns documentários na área da cultura, na área da música especificamente. E depois trabalhei, e o Wilson fazia isso também, e nós trabalhávamos eles lançaram, não sei se era Grafipar, que diabo era? Grafipar. Acho que era. Lançaram Curitiba, como é que é? Atenção, uma revista chamada Atenção. Acho que é Grafipar, né? E aí eu fiz alguns trabalhos ali junto com o Wilson Bueno. E depois eu já era... Não, mas em 79 eu entrei no Estado e fui trabalhar na recém-criada Secretaria da Cultura, e logo depois, na década de 80, o Wilson foi trabalhar lá e juntos eu fazia ação cultural, na Coordenadoria de Ação Cultural, e ele montou o Nicolau. Nicolau. Né? Eu acho que você participou também, não é?
Não, então, não, mas não era 80, né? Já 80. Era 80, mas 87 começou no Nicolau. Mas eu eu escrevi alguns artigos a pedido do Wilson, mas estava lá na Cultura em 91, a 94, na gestão da professora Gilda Poli, né? Que o Wilson, então, continuava coordenando, editando o Nicolau, né? Sim. Eu escrevi, você deve saber, uma biografia dele, a Pulsão pela Escrita, né? Porque o Wilson era um escritor com uma obsessão literária, assim, impressionante, né? A literatura era tudo para ele. Ele se comunicava e decifrava o mundo através da literatura. Né? Então, é muito interessante. Eu tenho uma saudade muito grande dele, das discussões, das conversas. Nós, às vezes, nós nos reuníamos no bar do Cardoso. Não sei se você lembra do Cardoso, o poeta, o bar. Claro. E você era mais comedido, você não ia nesses negócios. Eu nunca fui botequeiro. E ali nós formávamos uma patotinha, não é? Adélia, Isso, a jornalista, o companheiro dela, esqueci o nome, meu querido comandante Mires, o José Ângeles Sobrinho, falecido já, o Wilson, o Rogério Dias, o Leminski, vez por outra, o Tadeu, enfim, era uma roda grande de intelectuais, de artistas, de metidos que nem eu, que não tinha muita capacidade como todos esses aí. Mas eu fico muito feliz em poder conversar com você, porque, na verdade, o que a gente está fazendo, eu falei em ação cultural instantes atrás, é demonstrar a pujança e a força da arte e da cultura do Paraná, que muitas vezes ele é soterrado, é esquecido, o excesso de importação acaba nos sufocando, não é? E não se valoriza os valores da casa, não é? E você é um exemplo disso, que precisa ser reconhecido, não porque mas é valorizado, e era preciso que se valorizasse com mais intensidade. Você falou da Gilda Poli, essa semana eu recebi um telefonema, já à tarde da noite, ela me ligando, eu me assustei, fazia muitos anos que eu não conversava com ela, mas foi também gratificante essas coisas assim. Eu não quero fugir, mas eu lembrei da Gilda porque a Gilda foi professora de história há muitos anos. E o que você faz é também contar ou recontar a história, e a história do Paraná. Eu digo sempre, Manfra, que ninguém ama o seu lugar pela certidão de nascimento. Claro. O que faz criar esse sentimento de amor é o conhecimento do seu lugar, da sua história, da história do seu lugar. Nos conte um pouco dessa coisa. Eu já tinha lido muito sobre o Dr. Five, me encantei muito com a possibilidade que ele teve com o advento do recebimento das terras da dona Tereza Cristina. Mas como é que chegou a você isso? Será que foi da mesma forma como eu, que de repente foi curiosidade? Eu quero dizer o seguinte, o livro que nós estamos falando é esse aqui. Esse aí. Retrato no Entardecer de Agosto. Não está saindo invertido o título? Não, está certo. Está certo. Este livro, a grande incentivadora desse livro foi a professora Gilda. Já que você citou ela, né? Olha. Ela me estimulou durante os anos em que eu fiquei envolvido com esse negócio, né? Me ajudando, inclusive, na viagem que eu tive que fazer lá para o Rio, para fuçar lá em Arquivo Nacional, em Biblioteca Nacional. Ela me estimulou muito. Mas essa questão é o seguinte: a origem dela foi numa coluna do Maza, no Correio de Notícias, em 88. Ele tinha uma coluna e, de repente, eu vi lá que ele menciona o Dr. Febre como construtor de um falanstério, que é no interior do Paraná, papapá. O falanstério é a organização, digamos, social, tal coisa, dos socialistas utópicos. Sim. Eu
pela minha formação, pela minha militância, me chamou a atenção, não tinha ideia disso. E comecei a pesquisar. Então, aí que é o lance. E aí essa coisa acabou se ingrando por gêneros. Eu queria fazer primeiro uma grande reportagem, depois eu achei que ia fazer uma biografia do Febvre, e tudo isso enquanto pesquisava. Depois achei que ia fazer um ensaio, e acabei optando pelo romance histórico, que me permite mais liberdade. Eu não fico tão preso àquela metodologia, né, do campo da história, que para o trabalho acadêmico são fundamentais. Mas, no caso, prende muito, entendeu? Então, eu fiquei mais livre para escrever essa história. Ela nasceu assim. Em função dessa oscilação toda, eu fiquei um monte de anos pesquisando, lendo e fazendo coisas, né? Recebendo informações, até optar por essa forma do romance histórico, que foi lançado em 2016, afinal, né? Que é esse livro, e que é mote da conversa de amanhã, das comunidades socialistas do século XIX, o caso da colônia Teresa. Esse é o lance. E esse negócio de amanhã faz parte de um conjunto de palestras e debates que vão até março do ano que vem e estão ligadas aos 100 anos do PCdoB. É uma das formas de comemorar. Então, eles já foram falar, por exemplo, tem uma palestra muito boa sobre a colônia Sicília, né? Teve uma palestra sobre... O Elton Barros fez uma palestra inicial, que eu já não me lembro o que é, e então vai ter vários temas relacionados ao Paraná, né? Que é, ao que penso, um ilustre desconhecido. Né? Eu fui fazer umas palestras para escolas e vi que a turma, professores me disseram, não se estuda aqui história do Paraná. A história do lugar do Brasil, do Caixa Prego, da Grécia, a história do Paraná. Então, inclusive, em 2010, eu estava finalizando meu período no governo, lá na Secretaria da Cultura com a Vera Mussi, e ela disse isso, olha, quando eu vou em encontros culturais, o pessoal tem a seguinte impressão no Paraná: um lugar tranquilo, sereno, que desenvolveu-se ao longo da história, sem maiores conflitos, tá? O que não é verdade. Então, nós bolamos um livro, ela sugeriu, eu intitulei de Sonhos, Utopias e Armas, e que pega os confrontos, desde o começo de 1800, os confrontos que foram construindo o Paraná moderno. Tá? Então é isso. Essa é a expectativa de conversarmos amanhã sobre isso. Você realmente vai passar pelo médico e a sua utopia. Ele ganhou as terras da Dona Teresa? Como é que foi a coisa? O seguinte, o Febvre era um médico francês formado em 1825 na Faculdade de Medicina de Paris, e em 1826 veio para o Brasil. O Brasil tinha 4 anos de independência. Então ele estava recebendo ele precisava de profissionais, né? E na Europa, muitos profissionais viam aqui no Brasil uma chance de sucesso profissional. Deixa eu abrir um parênteses. Acho que foi o Drummond que falou que o sonho de todo poeta é virar funcionário público. Nós dois passamos por isso. Mas daí o Febvre já se empregou logo no Hospital Militar da Corte. Ele foi médico e amigo da Imperatriz Teresa Cristina, foi médico do Zé Bonifácio, e não tinha tantos médicos também, então ele formava uma elite, né, lá no Rio de Janeiro, embora extremamente discreto e indisposto com todos aqueles protocolos, aquelas festanças da corte, né? Em 1842, ou 3, ou 1, ele casou com uma jovenzinha, ele já tinha 45 anos e casou com uma jovenzinha chamada Anne Colloy, que tinha 19. E que no ano seguinte, em 41, sim, em março de 41, deu à luz a uma menina que morreu no parto, a Marie Febvre. E ela, a mulher dele, 44 dias depois, morreu. Provavelmente baqueado por essa experiência terrível, ele resolveu abandonar a corte e aí se internou em Goiás para pesquisar lá a cura da lepra, etc. e tal. Até que em 46 ele resolveu vender tudo que tinha, tudo,
cavou lá um empréstimo com a Imperatriz e foi para a França buscar compatriotas para montar a Teresa, num terreno de 1 légua quadrada. Não me pergunta agora quanto é a légua, eu vou fazer o cálculo até amanhã na palestra. Mas do Barão de Antonina, que era o baita latifundiário, tinha uma grande propriedade de terra. E o Febvre ganhou o cara e conseguiu aquela terra lá. Ele foi lá, em Paris, nos bairros pobres de Paris, e também na cidade onde nasceu, em 1795, na fronteira com a Suíça, e arregimentou 63 franceses. Pagou todas as dívidas que eles tinham lá, contratou um navio, Fides, e saíram de Antuérpia rumo ao Brasil, chegaram aqui em Paranaguá, foram até Antonina e iniciaram uma travessia a pé de 2 meses até a beira do Ivaí, onde hoje é mais ou menos o município de Reserva, Cândido de Abreu, onde começaram a fazer a colônia. Por que ele fez isso? Porque quando ele era estudante, no período daqueles anos, as décadas iniciais do século XIX, havia uma efervescência intelectual muito grande na França, em Paris, sobretudo, porque a Revolução Francesa, onde a burguesia assumiu o poder em 1789, havia regimentado, para tanto, massas camponesas, pequenos artesãos, essa coisa toda, prometendo-lhes atender às suas reivindicações, que afinal não foram atendidas. Então havia uma certa decepção, né, com isso, e começaram a formar ideias alternativas, né, ao regime que eles estavam percebendo. Uma dessas ideias, que depois Marx e Engels classificaram de socialista utópico, tinha basicamente na Inglaterra o Robert Owen, e na França o Saint-Simon, que era um conde, e o Fourier. E isso influenciou muito o Febvre, né? Influenciou muito essas ideias, né? Tanto que a colônia que ele fez aqui, ela reproduz muito as ideias de Fourier, né? No sentido de estabelecer um número limitado de pessoas no falanstério. Eu não tenho a mão aqui. Quantas pessoas viriam? Eu queria ver. Eu vou mostrar amanhã um mapa, um desenho de 1853, pelo assessor do Febvre, Gustavo Rubens Pérez, que mostra. É uma edificação em U. Só deixa eu lembrar, na abertura do nosso programa e no final da sua participação, eu vou colocar algumas imagens, inclusive talvez desse mapa, se você me permitir. Você estava falando do número de pessoas. Quantas pessoas vieram, Manfra? 63 pessoas, entre homens, mulheres e jovens. Qual era o tamanho em léguas? 1 légua quadrada. 1 légua? 1 légua quadrada seria de 2 a 7 quilômetros. Não era grande, lá na beira do Ivaí. E aí o que acontece? O que eles fizeram lá? Ele estabeleceu um regime que era o seguinte: a produção agrícola toda em terras coletivas. E cada um tinha uma casa, um terrenozinho, no quintal aí tinha a criação para uso pessoal, a plantação para uso doméstico, não é isso? Um pouco semelhante ao que viriam ser, no século seguinte, as cooperativas socialistas. Então, tinha uma olaria, tinha uma fábrica de uns alambique. Então, toda a produção social, ela era bancada por todos e os seus resultados divididos por todos. Tá? Um pouco daquele princípio de cada um segundo suas possibilidades e a cada um segundo as suas necessidades. Né? Então, ele organizou isso aí, mais ou menos assim. Né? O problema todo é que aquela francesada vinha de Paris. E mesmo na região eram quase todos urbanos. O cara sai de Paris e é enfiado numa região para enfrentar a floresta, índios e feras. Tá? E talvez não tivessem, digamos, toda a consistência ideológica, digamos, do Febvre. E um ano depois começaram a se mandar. Uns se mandaram para Ponta Grossa, outros vieram para Curitiba, e assim eles foram embora, os franceses, e ficaram só lá os brasileiros. Um detalhe importante da colônia, ele aboliu a escravatura lá.
Era o único lugar do país que não tinha escravos. Então, muitos escravos fugidos, né, das fazendas de Castro, Ponta Grossa, fugiam para lá, porque ao chegar o escravo lá, eram imediatamente alforriados. Era uma espécie de quilombo mesmo. Então, aí que eles ajudaram a construir estrada para Guarapuava, estrada para Ponta Grossa, mas a colônia, claro, é que, na verdade, a perspectiva dos utópicos, ela não... Para você ter uma ideia, tentativas de colônias socialistas, mais de 70 foram feitas nos Estados Unidos. Todas fracassaram. Aqui só teve uma outra, essa sim, mais eminentemente fuvirista, que foi aqui na região de São Francisco, da Baía da Babitonga, pelo um médico francês também médico, né? Bento Miller, que foi o introdutor. Deixa eu abrir um parênteses, você me lembrou, na Baía da Babitonga, ali em Itapuá, Itapuá, do outro lado. Você sabe, você me fez lembrar, nós somos velhos comunistas mesmo, viu, Manfra? Você me fez lembrar do Moacir Ferraz, meu companheiro de muitos anos no Partidão. E o Moacir comprou um pedaço grande de terras ali na Serra e vendeu para muita gente. Não sei se você também não comprou. Vendeu para o Stênio, vendeu para o Vitório Sorochuk, vendeu para mim, vendeu para um monte de gente. E aí nós íamos construir, veja só você falando a respeito disso, uma comunidade chamada República Socialista da Serrinha, ali na Baía da Babitonga. Sem querer, eu não conhecia essa história, mas sem querer nós já estávamos pensando nisso. Você veja que ele fez isso lá, inclusive hoje lá, se você vai até as margens, a partir de Itapuá, eu tive ano passado ali, você tem ali uma rua na comunidade dele. Logo depois de Itapuá, é a Rua do Falastério. Tá? Só que o Birri levou 500 pessoas lá. E tentou fazer um falastério que faliu. Faliu por quê? Porque eles, na verdade, o Fourier, sobretudo, eles tinham uma ideia extremamente generosa na cabeça, né? Para, digamos assim, resolver as iniquidades do capitalismo. Ele odiava o dinheiro, ele achava que o dinheiro era depravação humana e queria resgatar a condição humana. Só que eles montavam o esqueminha deles e queriam enquadrar a sociedade, fora de um processo político, de avanço, tudo. Então não dava certo. Mas esse negócio, na primeira metade do século XIX, tem um escritor, Eugênio Capet, que escreveu um livro, Viagem à Icária. Sim. Etienne Capet, que mostrava uma sociedade comunista, utópica, blá. Ele chegou a ter 200 mil seguidores, cara. Não era mole. Aí, quando veio o marxismo, começou a mudar um pouco, que Marx e Engels, então, aproveitaram muito das coisas do Fourier para formar, então, a sua ideia de socialismo científico. Fourier, por exemplo, ele tinha uma ideia, por exemplo, não sei se ele não chegou a fazer isso, porque eles achavam, esses socialistas, Cláudio, que eles queriam chamar algum industrial, algum cara rico para financiar. Tá? O Fourier chegou a anunciar nos jornais que aguardaria uma proposta desses industriais em frente à casa dele todo dia às 14 horas. Ele ficou 10 anos, até morrer, em 1837, plantado ali e ninguém apareceu. Porque ele falou, né? Mas a ideia dele, por exemplo, sabe o que é? Ele foi um precursor do feminismo. Ele dizia que uma sociedade, o Fourier precisa ser melhor estudado, conhecido pelo menos, e que uma sociedade, se mede o desenvolvimento social de uma sociedade pelo grau de liberdade das mulheres. Olha. Tá? Século XIX. Metade, 1800 anos 20 e 30 do século XIX. Ele sugeria um fardamento, digamos, no falastério, que ele fosse abotoado por trás, de tal sorte que ninguém pudesse fazê-lo sozinho, mas com a cooperação de outro, para ajudar, né?
ele dizia o seguinte: não tem sentido você fazer, no Fala Sério, 300 fogões para fazer a comida em 300 cozinhas para 300 famílias. Não, você faz uma meia dúzia de fogão numa cozinha coletiva. Entendeu? E a turma vai... Então ele tinha ideias interessantes. Agora, era meio malucão, né? Ele achava que o desenvolvimento humano levaria à criação de um terceiro braço, que o mundo duraria 80 mil anos e que o mar se transformaria por efeito das reações químicas para todo numa grande limonada. Não tinha essa maluquice. Mas ele era muito... O Febvre trouxe um pouco disso. O Febvre não era um fourierista completo, porque o Fourier era favorável ao amor livre. Ele dizia que esse negócio de monogamia era absolutamente restritivo e que, na verdade, significava a mulher sendo oprimida pelo homem. Então, ele achava que as paixões tinham que ser exercidas. O Febvre não entrou nessa. O Febvre era religioso, né, e não entrou nesse negócio. Então, mas aproveitou um monte de coisa. Só que daí ele foi fazendo e morreu em 1858, vítima de uma febre. Naquela época não tinha classificação de doenças, né? As doenças eram febre. Então, febre terçã, febre isso, febre aquilo, né? Numa dessas febres, eu não consegui descobrir, claro. Então, eu tive que criar, né? Pesquisei e vi que tipo de febre tinha na região. Ele morreu, né? O Rubens Sperber, que era o segundo dele, ainda ficou colônia, acho que por 5 anos, e se mandou. Foi trabalhar no Rio. E aí a colônia acabou virando... Hoje tem lá um distrito de Tereza Cristina, se eu não me engano, do município de Cascavel. Essa foi uma aventura, né? Interessante do ponto de vista, digamos assim, da busca, né? Que foi muito presente no século XIX. Vai falando que eu vou pegar o livro aqui. Tá. A busca por soluções, né? É isso aí. Por soluções intelectuais. E era intelectual. Não era intelectual. Deixa eu falar, o danado do Manfra até fez dedicatória para mim. Aqui. Retrato de Mas então, de agosto. É uma coisa muito típica daquele período, né? Em que o Fourier não era um intelectual, nem mesmo o Febvre. O Febvre ainda fez universidade. O Fourier vendia tecidos pela França, entendeu? Depois acabou como contabilista de uma empresa lá, né? Mas eram sujeitos profundamente estudiosos, né? Estudiosos e preocupados, digamos, no sentido humanista do Fourier. Se eu acho que se repete em Febvre, é impressionante. Tanto que a epígrafe que eu uso no livro é uma frase do Febvre que diz o seguinte: estou pronto e desejo gastar todas as minhas forças para o bem do país e da humanidade. É meu dever. É uma coisa grandiosa, né? Do ponto de vista, digamos, de como a pessoa se coloca diante dos outros, né? Deixa eu fazer um pouco. Desculpa. Eu vou acender a luz aqui, você não está... sem cortar, mas cortando, para dar uma costurada na nossa prosa, lembrando que amanhã o Luiz Manfredini vai fazer uma live, vai estar aqui correndo também de informação nesse nosso encontro. Essa live vai falar, entre outras coisas, além dessa coisa da colônia Dona Tereza Cristina. Tereza Cristina né? Não, era a colônia Tereza que ele chamou. Colônia Tereza. Em homenagem a Tereza Cristina, imperatriz. E também vai falar sobre as manifestações revolucionárias em terras das Araucárias. São tantas. Acho até, Manfra, que pegando um pouco disso que você coloca e trazendo também até os dias de hoje, passando pela confusão e mal contada no Paraná, não lá em Santa Catarina, a coisa é mais clara, mas aqui a coisa é meio que escondida, escamoteada, que foi o contestado. Né? Depois nós tivemos a revolta de Porecatu, a guerra de Porecatu, com a participação de comunistas.
tivemos a revolta dos poceiros no sudoeste, 57. E culminou na década de 80 com a criação do Movimento Sem Terra lá em Cascavel. Ou seja, tudo isso que você colocou germinou nesses movimentos também, não é? E sem falar na colônia Sicília do Giovanni Rossi, lá. Ali na região de Palmeira, que essa era de fundo anarquista. Giovanni Rossi. Era de fundo anarquista, não tinha nada a ver com o socialismo utópico. Mas foi a tentativa de fazer uma colônia alternativa, que também não deu certo. Não deu certo porque um conjunto de incompreensões, tal coisa. Mas o Rossi, ao contrário do Fevre, era na região de Palmeira, que essa era de fundo anarquista. Giovanni Rossi. Era de fundo anarquista, não tinha nada a ver com o socialismo utópico. Mas foi a tentativa de fazer uma colônia alternativa, que também não deu certo. Não deu certo porque um conjunto de incompreensões, tal coisa. Mas o Rossi, ao contrário do Fevre, era um intelectual, ele estudou a questão do anarquismo, né? Ele tinha uma formação, parece que ele era agrônomo, troço assim. Né? Agora, da qual participou o pai ou o avô do Hugo Cini, aí das gasosinhas Cini, né? Que esse pessoal, depois dessas colônias, aí o cara vai embora, vai para a cidade mais próxima, ou Palmeiras, Ponta Grossa, ou aqui, e o Cine veio para cá. Né? A família, eu fiz um perfil do Cine, do Hugo Cine, e a família não gosta muito de falar nisso. Né? Teve um parente anarquista que participou da colônia. Mas eu peguei na história lá, né? Outro detalhe interessante é que na revolta de Porecatu foi uma guerrilha. Ali foi uma guerrilha, foi moleza. Pauleira, meu tiro. Em 1951. O dirigente do Partido Comunista era o João Saldanha. Que morou em Curitiba, inclusive. Depois viria se tornar o grande João Saldanha, do futebol, comentarista. Essa coisa toda, mas era o João Saldanha. E tinha passado também por lá, por Campo Mourão, uma revolta de colonos que tiveram suas terras griladas, o Gregório Bezerra. O Moacir Ferraz participou ali, né, ele morou em Campo Mourão e tal. Então, e lá foi em 48, por aí, uma revolta grande lá. Né? Os comunas estavam lá, né? Mas na figura legendária, né? O Bezerra também participou de Porecatu, né? Eu não sei, Então, nesse livro aí que eu te falei, que é editado pela Sonhos do Piazziara, então tem um capítulo sobre essas guerras aqui, né? E Curitiba tem uma característica interessante de psicologia social, é que o curitibano vai enfrentando certas contradições calado. Quando estoura, cara, é um negócio louco. Então a Guerra do Pêndulo é um exemplo disso, de 61 por aí, né? É isso. Quer dizer, não sei se os internautas sabem, o soldadinho entrou numa loja na Tiradentes, comprou um pente. E naquela época o governo da Braga estava instituindo um talão. Seu talão vale 1 milhão, próximo assim. Enfim, você acumulava o número de notas e concorria, e o cara, legal. O turco lá não quis dar. Aí houve uma discussão, deu uns pés de ouvido e o guri caiu na calçada. Rapaz, começou uma guerra de mais de 3 dias com tanque na rua, para ter uma ideia. Você sabe disso, né? Por quê? Porque daí, os secundaristas, que não tinha nada a ver com o pente nem com a nota fiscal, já entraram, passe livre, depredaram o cinema, foi uma confusão. Por quê? Porque tinha represado na sociedade essas contradições sociais, cara. E aí um elemento detonou, acendeu o pavio. Então foi um negócio louco aqui, na famosa guerra do pente. Depois tem a guerra da carne, a guerra do sexo. Tem uma série de coisas que mostram que nós não foi tranquilo por aqui. Foi sempre os próprios camponeses do Sudoeste, os caras tomaram o poder em 4 cidades. Beltrão, Pato Branco, Capanema e Santo Antônio. Eu conheci um cara que liderou lá, você também, que era o saudoso Dr. Walter Alberto Pequac.
Eu tinha uma amizade, uma admiração muito grande pelo Dr. Walter, né? Eles fizeram lá. Um grupo de pessoas pegaram esse conteúdo da guerra, a revolta dos poceiros, e montaram um espetáculo teatral, depois filmaram, e me convidaram para fazer a música tema, o que me deixou muito feliz. E aí eu me joguei nas histórias da revolta e descobri a importância do rádio na época, era Selinalta, Claro. que ajudou a aglutinar os poceiros, né? O Roberto Gomes, que é um escritor local, escreveu um belíssimo romance chamado Dias do Demônio, que é como ele chamava, a turma de lá chamou aquele período, que era um período de matança. Não era assim? A ponto do cara chegar na roça do cara, entrar, pegar a criança, jogar para cima e parar no facão, e cortar os seios da mulher, do marido que fugiu, mas assistiu ao largo ali e enlouquecer. Era isso. Então chamavam os Dias do Demônio. E o Roberto pegou e fez um belo romance aí. Bacana. Isso aí é Paraná, não é essa festa, não. Ô Manfra, o teu livro, editado pelo IP Amarelo, como é que o sujeito faz para comprar esse livro aqui, moço? Ele compra pelo WhatsApp. Então dá um número aí, ué. Que é o 041 99965 0704. Vamos repetir. Repete, Manfra. 41 que é o código, 99965 0704. Entre em contato e compra. Eu acho interessante. Eu vou dizer a vocês o seguinte. Eu não gosto de fazer julgamento dos meus livros, porque é um negócio meio esquisito, né? Os outros que fazem. Mas eu, pessoalmente, já me disseram isso, acho que este é o livro que eu fiz melhor. Não só pela história, Cláudio, mas pela literatura contida. Pela forma de escrever. Não, é bom o livro. Não, eu achei Manfra, tem as moças de Minas que eu adoro. Tem Memórias de Neblina. Memórias de Neblina. Você tem coisas lindas, rapaz. Esse livro, mas com certeza. E agora a última é a Pulsão pela Escrita. E tem mais um que está inscrito lá na Fundação Cultural, na Lei de Incentivo ao Mecenato. Vamos ver aí se vai ser classificado ou não. Né? Mas... então eu estava vendo esse aqui, eu olhei assim, fiquei pensando, pô, eu não escrevo tão mal. Me diz uma coisa, Manfra. 2, 3, não, um monte de coisa, diga. A primeira delas é possível que a gente faça esse bate-papo em outras oportunidades aqui por esse mesmo bate-canal? Claro. O único tempo meu é que eu falo demais, falo muito rápido, e isso às vezes prejudica, eu fico preocupado com isso, né? E acho que fico meio assistemático, dando tiro para cá, para lá, né? Mas eu acho que eu posso falar sobre isso. Está ótimo, está ótimo. Segunda coisa, o encontro de amanhã, às 19 horas, vai ser importante. Você vai passar por isso, pelo que nós conversamos aqui, e por algo mais? Não, eu vou fazer basicamente essa. Claro que aí já não é como aqui, uma conversa informal, tá? Eu tenho que ter uma certa disciplina argumentativa, digamos. Né? Tem que fazer um raciocínio mais estruturado, e eu vou fazer. Mas é basicamente isso. E vou mostrar o mapa da colônia, que eu preciso descolar aí, que é um mapa original, tem o original, de 1853, que mostra lá o falastério, esse negócio todo, né? E vou mostrar também a fotografia do Febvre, mas é basicamente isso, tentando recuperar essa história que ninguém sabia, nem eu sabia, ninguém sabia, doutor Febvre. Não, Febvre, eu falo Febvre, porque eu estudei francês no ginásio. Então, aqui fala Febvre. Tá bom, não tem problema nenhum. Mas era a rua da universidade, né, Cláudio? Era a rua da universidade. Depois as pessoas têm se surpreendido, dizem, pô, mas aquele sujeito que deu nome à rua da universidade fez coisas interessantes.
menos como médico e mais como um construtor de uma alternativa de sociedade, né? De fundo altamente humanitário. Ele tem a sua importância na história e é preciso que a gente conheça essa história e você empreste o seu talento, a sua sensibilidade, o seu conhecimento para que nós, simples mortais, possamos ter acesso a essas informações. Rapaz, foi um final de tarde, começo de noite maravilhoso, com esse bate-papo que tivemos aqui. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente desarmar a tendinha ou deixa para falar amanhã? Como é que é? Eu só quero agradecer muito pelo espaço, o trabalho que está fazendo aqui com esse programa. Já me falaram, já comentaram. Né? Agradeço esse espaço. Agradeço a conversa tua, sempre fluida, né, Cláudio? O artista é assim também, né? Nada formal, nada protocolar. Né? Uma conversa fluida, conversa. Às vezes o pessoal pode achar, começou aqui, foi para ali, tá, mas assim, é uma roda de conversa. Né? Esse é o lance, uma coisa mais descontraída. Né? Numa relação intimista, né? Eu às vezes vejo, viu? Eu às vezes vejo em lives, o sujeito já vai lá, duro, e faz uma palestra sobre um assunto. Eu fico pensando, quem tem saco para ver isso aí? Só se for muito interessado no assunto. Eu participo de um programa chamado Roda de Conversa, de segunda a sexta, que é coordenado pelo jornalista Oswaldo Bertolini, que é autor daquele livro da biografia do Maurício Gaspar, Pedro Tomás, né? E com a participação de um cara que você conhece, que é o Jorge Gregory. Lembra do Gregory? Muito querido. Ele está em Brasília. Ele está em Brasília. Né? Eu participo lá. Então, é exatamente isso. É uma roda de conversa, faz brincadeira, você conta uma piada. Porque o pessoal está tão cansado, né, dessa pressão da pandemia, né? Cansado dessa situação que o Brasil vive sobre Bolsonaro, que precisa de uma conversa que tenha substância, como teve essa, mas que seja feita assim de uma maneira mais tranquila, mais. Né? Eu acho que você. Eu sempre conheci você assim, se não mudou. Assim, informal. Esse que é o lance. Poético. Eu vi as intervenções políticas do me deu um branco, meu Deus do céu. Do Cláudio Ribeiro? Brincadeira, você vê que tem nada, né? Sou mais velho que você. Então é o seguinte, as intervenções políticas do Cláudio eram sempre poéticas. Às vezes o pessoal achava estranho, porque fugia um pouco aquele cantochão, né? Estratificado de raciocínio político, né? Não! Falava da ideologia, falava de utopias, isso, daquilo. É interessante isso, eu acho que é um ensino que tem que manter. Então eu agradeço muito a oportunidade de dividir com você esse espaço, Cláudio. Desejo que você tenha uma excelente estadia nesse lugar bonito aí, que é Xangri-Lá, no litoral do Paraná. Né? E espero que, ao fim desse desgraça da pandemia, a gente possa voltar a se reunir, sentar no boteco, tomar cerveja, trocar ideias, falar fiado, essas coisas. Um monte de outros companheiros que também estão isolados em função do coronavírus. Legal, e agradeço, principalmente aos amigos e amigas internautas que acompanharam, né? Espero que a gente tenha sido útil de alguma maneira para todos vocês. Eu vou intimá-lo em outras prosas como esta, com toda certeza. Vamos conversar sobre vários assuntos. Queria ter conversado, mas fica para uma outra oportunidade. Por exemplo, dia 24, vamos ter mais uma manifestação contra o Bolsonaro. Quem sabe na semana que vem a gente não fale sobre as manifestações do dia 24 e a importância de conhecermos a história que você nos demonstra através da sua criatividade e do seu talento, para que a gente não repita momentos tristes que a história tem na construção de um nosso futuro melhor. Pode ser? Maravilha, estou à disposição sempre. Viu, Legal. Uma palavra final.